Olá a todos. Então nós vamos começar agora com a aula sobre o último capítulo do livro, capítulo 10, sobre DevOps. Qual a situação que a gente se encontra nesse momento no curso e no livro? A gente já estudou a parte de processos, então a gente já conhece sobre Scrum, Kanban, métodos ágeis para organizar o projeto de software. A gente já especificou os requisitos, já tem as histórias de usuários, o MVP já foi construído, a gente já definiu o projeto e a arquitetura do sistema, seguiu bons princípios de projeto, usou padrões de projeto e etc. Já implementamos testes de unidade, testes de integração, talvez também testes de sistema. Já olhamos para a qualidade do código, para a saúde do código, aplicamos diversas refatorações, então nós já estudamos e já dominamos todas essas práticas e técnicas. O que falta agora? Falta a última milha, implantar o sistema, que é muito importante, né? Se o sistema não chega até os usuários finais, ele não agregou nenhum valor ainda. O que o usuário quer é usar o sistema. Então a gente precisa implantar o sistema e colocar o sistema em produção. Antigamente, essa última milha, essa última fase, essa fase de implantação, ela era sempre traumática, porque a gente disse que existiam dois departamentos, ou dois silos, ou dois grupos de engenheiros, os desenvolvedores, né, e o pessoal de operação, que a gente chama também às vezes de administrador de sistemas, suporte, sysadmin, o pessoal de TI e etc. Então esses dois grupos eles eram muito independentes e existia pouquíssima comunicação entre eles. Então era natural que surgissem problemas, né? Problemas de comunicação entre esses dois grupos. A ideia central de DevOps, que é o que a gente está estudando aqui nesse capítulo, é exatamente aproximar, melhorar a comunicação entre desenvolvedores e o pessoal de operação, para que a implantação de um sistema seja o menos traumática possível. Tá? DevOps pretende aproximar esses dois grupos. É a ideia central do que a gente chama de DevOps. Então tem esse livro muito conhecido, né, um dos livros principais sobre DevOps, desses 4 autores, e que eles começam o livro com a seguinte frase, né, imagine um mundo no qual os POs, os desenvolvedores, o pessoal de qualidade, o pessoal de TI, o pessoal de segurança vão sempre trabalhar juntos para tornar a implantação de um sistema o menos traumática e o mais segura, o mais rápida possível. Né? Esse mundo onde todos esses papéis vão trabalhar juntos é um mundo de DevOps. Então eu vou falar aqui alguns dos objetivos de DevOps, repetir um pouco essa ideia para reforçá-la um pouco mais. A ideia é que essa passagem de bastão, né, os desenvolvedores entregando o sistema para que ele entre em produção, ela seja bem sucedida. Para isso, ela tem que começar quanto antes, ela tem que ser automatizada e outros princípios que nós vamos ver daqui a pouco. Um outro objetivo, ou dizendo de uma outra maneira, né, o objetivo seria acabar com uma das frases mais famosas em engenharia de software, que é essa frase assim que o desenvolvedor fala, ou que o aluno fala quando está mostrando o trabalho para o professor. Ah, mas estava funcionando na minha máquina. Né? O desenvolvedor deu um problema em produção, e aí a pessoa de suporte, o sysadmin reclama, mas o desenvolvedor, né, contra-argumenta dizendo, não, na minha máquina estava funcionando, o problema está na sua máquina e nos seus servidores de produção. Então, dizendo de uma outra maneira ainda, acabar com esse jogo de empurra-empurra. O desenvolvedor, o dev, fala que o problema não é no código dele, mas no servidor de produção.
Por outro lado, evidentemente, o pessoal de operação fala que o problema não está no servidor dele, mas está no código do desenvolvedor. Então fica esse empurra-empurra. Então, avançando, DevOps não é um cargo, é um conjunto de princípios e práticas. Às vezes se costuma dizer que é um movimento, uma cultura. E esse termo surgiu em 2009, né, numa conferência chamada DevOps Days, cuja primeira edição foi em 2009. Então, alguns princípios de DevOps, já resumindo aqui. A ideia é aproximar devs e ops, desde o primeiro dia do projeto, se possível. A ideia também é muito adotar princípios ágeis, ciclos rápidos também para release, na fase de implementação. Ou seja, transformar implantações em um não evento, em vez de você ter um grande evento onde você vai lançar uma grande nova versão do sistema com diversas novas features, onde se alguma coisa der errado pode atrapalhar tudo, né? Ao invés disso, é você implantar sistemas ou partes de um sistema todos os dias, né? A ideia é que a gente transforme implantações em um não evento. O não evento, a ideia é que todo dia vai ter implantação. Tá? Você vai implantar os sistemas em pequenas partes, todos os dias, para evitar essa grande implantação. Como você vai fazer isso sempre, todo dia, né? Na implantação vai ser um não evento, você tem que automatizar isso para que você não fique tendo esse trabalho manual todo dia. Isso não vai funcionar, não vai ser viável. Então, pegando de novo uma frase lá do livro do pessoal de DevOps, né? Eles dizem que em vez de você iniciar as implantações à meia-noite de sexta-feira e passar o fim de semana inteiro trabalhando para concluir a implantação, a ideia com o DevOps é que as implantações vão ocorrer qualquer dia útil, quando todos estão na empresa. E os clientes, eles nem vão perceber, eles só vão perceber quando eles virem, né, quando eles começarem a usar as novas funcionalidades. Ou seja, você não vai precisar tirar o sistema do ar por alguns dias para, por exemplo, fazer a implantação. Práticas importantes de DevOps. Práticas fundamentais que você deve adotar para seguir essa cultura de DevOps. São práticas que nós vamos estudar no resto dessa aula. Controle de versões, integração contínua e deployment contínuo. São práticas muito importantes e que nós vamos começar a estudar logo em seguida agora. Então, a primeira prática que nós vamos estudar é controle de versões. Controle de versões é importante quando você desenvolve, inclusive, um sistema sozinho, um sistema pessoal seu, mas é claramente fundamental e imprescindível para quando você desenvolve um sistema em equipe, né, colaborando com outros desenvolvedores. A ideia de um sistema de controle de versões é que é um sistema que armazena a última versão do sistema. Então, a fonte da verdade, a versão oficial, a última versão oficial do sistema está sempre nesse sistema de controle de versões. Então, não tem dúvida, ela não está na máquina do desenvolvedor A ou do desenvolvedor B, é a versão que está no sistema de controle de versões. E ele também te permite, se for preciso, se acontecer algum bug, alguma coisa assim, restaurar ou recuperar uma versão anterior do sistema. Existem basicamente, ou existiam basicamente, dois tipos de sistemas de controle de versão. Uma versão centralizada, que era mais usada antigamente em sistemas como SVN ou CVS, que quase praticamente não são mais usados hoje em dia. Mas nessa época, antigamente, nesses sistemas, o repositório, o histórico de versões de sistema, do sistema, existia um único repositório, centralizado em uma máquina.
Os clientes não tinham esse repositório, esse histórico de versões, e eles realizavam commits e updates nesse repositório central, que ficava em uma máquina servidora, né? Ele é centralizado porque existia um único repositório numa máquina servidora e os clientes não tinham repositório. Depois surgiram, um pouco depois, surgiram sistemas de controle de versões distribuídos, cujo exemplo clássico, o exemplo que domina hoje é o Git. A arquitetura do Git é uma arquitetura distribuída porque você tem um repositório central, mas cada máquina cliente também tem o seu repositório. Então, você tem histórico de versões na sua máquina local, esse outro cliente tem histórico de versões na máquina dele, e essa terceira máquina aqui, ela também tem o seu repositório de versões do sistema. Normalmente, quando você usa Git, apesar de ter todos esses repositórios distribuídos, você elege um repositório para ser a fonte da verdade, para conter a versão oficial do sistema, né? Então, o que a gente está chamando aqui de um repositório central. Cada cliente que tem repositório pode dar commits nos seus repositórios local, né? Cada máquina aqui, por isso que a gente chama inclusive essa máquina de cliente, porque ela pode executar commit aqui no repositório local. E para sincronizar esses repositórios das máquinas, a gente usa operações pull e push para você manter esses repositórios sincronizados. Então, quando você quer baixar código, baixar versões do repositório central, você dá um pull. Quando você quer levar código, fazer update do repositório central, você dá um push para realizar essa operação. Então essa é a diferença. A gente tem sistemas de controle de versões centralizados, que são pouco usados atualmente, e a gente tem sistemas de controle de versões distribuídos, cujo exemplo clássico é o Git, com essa arquitetura onde cada nodo, cada máquina tem uma instalação local do Git, um repositório local. Vantagens de um sistema como o Git distribuído é que você pode fazer commits com mais frequência, porque você faz commit localmente no seu repositório. Portanto, os commits são mais rápidos. Você, se precisar, pode trabalhar offline, porque você não precisa sempre estar conectado no repositório central, você não precisa dar pull e push toda hora. E você pode montar arquiteturas alternativas do seu sistema de controle de versão. Você pode ter uma arquitetura peer-to-peer e você pode ter também uma arquitetura com mais níveis hierárquicos. Você tem um primeiro nível, você tem um repositório de um nível intermediário e aí só num terceiro nível que você chega naquele repositório central que eu mencionei antes. Então ela te dá flexibilidade para definir a arquitetura dos seus repositórios, como que eles vão se comunicar. Ainda sob controle de versões, uma outra coisa bastante importante é essa diferença quando você vai adotar um sistema de controle de versões. Você tem que decidir se você vai usar uma solução baseada em multirepos ou em monorepo. O que é um multirepo? É a solução mais comum que existe. E a ideia é que cada sistema, você tem uma empresa que tem sistema 1, 2, N sistemas. A ideia é que cada sistema vai ter o seu repositório. O histórico de versões de cada sistema vai estar armazenado em um repositório próprio, diferente do histórico de versões do outro sistema. Então você pode ter um sistema de controle de versão, mas repositórios você tem vários repositórios, N repositórios. Normalmente um repositório para cada sistema, por isso que chama multirepos. Monorepo, a solução é diferente, porque você tem um único repositório, um único histórico de versões, e nesse repositório você
armazena o código dos seus N sistemas. Sistema 1, sistema 2, sistema N. Esse tipo de arquitetura baseada em monorepos, ela é um pouco menos comum. A solução mais comum é você ter um repositório para cada sistema. Só para ilustrar melhor, se você for usar o GitHub, por exemplo, onde você tem, o projeto tem uma organização e tem um repositório, se você usar multirepos, você vai ter uma organização, por exemplo, a Serg e o FMG. Cada sistema vai estar num repositório diferente. Você vai ter o repositório a Serg e o FMG Sistema 1, você vai ter o repositório a Serg e o FMG Sistema 2, a Serg e o FMG Sistema 3. Cada sistema está num repositório diferente. Por outro lado, se você quiser adotar uma solução baseada em monorepos no GitHub, é como se você tivesse um único repositório, a Serg, o FMG, a organização / sistemas, e todos os sistemas desenvolvidos pela organização a Serg, o FMG, estariam armazenados, inclusive as suas versões, nesse único repositório. Provavelmente você teria diretórios, então, nesse repositório para Sistema 1, Sistema 2 e Sistema 3. Mas a URL do repositório, existe uma única URL, a Serg o FMG / sistemas. E todos os sistemas estão nesse mesmo repositório, nesse grande monorepo. O interessante é que eu falei que multirepo é mais comum, monorepo é menos comum, mas essas grandes empresas de software da internet, Google, Facebook, se não me engano, Microsoft, todas elas adotam uma solução baseada em monorepos, como mostrado aqui, como discutido nesse artigo. O Google armazena bilhões de linhas de código numa solução baseada em monorepo. Por que essas empresas usam monorepos? Para você não ter vários repositórios, então você tem uma única fonte de verdade. Porque, de certa maneira, você incentiva reuso de código, porque uma biblioteca, por exemplo, ela não vai ficar perdida em um repositório que ninguém conhece. Você aumenta a visibilidade dela porque existe um único repositório, é mais fácil as pessoas, digamos, achar essa biblioteca num único repositório do que quando você tem dezenas de repositórios e uma biblioteca pode ficar lá armazenada em um repositório mais escondido e ninguém vai nem perceber que ela existe. Você tem mudanças, são sempre atômicas, né? Você pode ter em um commit, você pode alterar N repos, ou N sistemas, na verdade, né? Em um commit, com um commit só, eu posso fazer uma modificação em N sistemas. Aqui, na verdade, é sistemas, não é repositórios. E facilitam também refactorings em larga escala. O que é um refactor em larga escala? Por exemplo, eu renomeio uma função de F para G. Essa função é chamada em milhares de pontos na minha base de código de sistemas diferentes, né? Então ela tem clientes, ela é chamada em dezenas de sistemas. Quando eu uso um multirepo, só para explicar com bastante calma, eu tenho que ter commits diferentes para alterar as chamadas em cada um dos sistemas clientes diferentes. Com um monorepo, eu posso implementar essa renomeação em um único commit, que altera o nome da função, e o mesmo commit ele vai alterar todas as chamadas daquela função em todos os sistemas, porque todos os sistemas estão nesse mesmo monorepo. Por outro lado, monorepo, você tem uma base de código gigantesca, né, como o próprio aquele artigo do Google mencionou. O Google tem bilhões de linhas de código, e isso pode requerer que você desenvolva ferramentas customizadas, né, para navegar nessa base de código, para achar classes, para pesquisar código. Então, na verdade, naquele mesmo artigo do Google, eles comentam que eles têm plugins, né, customizados, por exemplo, para
para o Eclipse, né, para permitir que eles trabalhem numa base de código que tem bilhões de linhas de código. Eles tiveram que desenvolver essas ferramentas customizadas para lidar com esse monorepo extremamente grande, ok? Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre Git, funcionamento de Git, comandos do Git, existe um apêndice do livro onde existe um pequeno tutorial, uma pequena descrição do funcionamento do Git e dos seus comandos. A segunda prática muito importante quando se usa DevOps é a integração contínua. Antigamente era muito comum você ter feature branches. Você tinha que implementar uma nova funcionalidade, uma nova feature no seu sistema. Você criava um branch do master, uma outra ramificação do master, para trabalhar nessa nova feature, nesse novo recurso que você ficou encarregado de incorporar no sistema. A gente chamava esse tipo de branch de feature branches. Só que essa feature poderia não ser uma feature tão simples e você poderia demandar que você ficasse 40 dias, por exemplo, trabalhando nesse branch, né, desenvolvendo a sua feature por 40 dias. Ao final desse período, você iria fazer um merge, né, para integrar o seu código de volta no master, que é a ideia de feature branches, que eram muito comuns antigamente. Ainda são usados. Qual que é o problema? Após esses 40 dias, quando você tivesse que fazer um merge, acontecia o que a gente chama de merge hell, né? Um inferno. Essa integração seria super difícil, super trabalhosa. Às vezes você ia levar quase que de novo 40 dias, exagerando um pouco, para resolver os problemas de integração. Quais problemas? Você estava usando uma função f aqui, mas o comportamento de f mudou no master, enquanto você estava usando então uma versão antiga aqui, né? Você estava usando uma função f, mas alguém removeu a função f do master, né? Você estava usando uma função f aqui, mas alguém renomeou essa função f, adicionou um novo parâmetro nela. Então, na hora de integrar seu código, olha, cadê a função f? A função f sumiu do master. Ah, mas ela existia aqui quando eu criei o branch. Ela existia, mas durante esses 40 dias ela sumiu do master. Imagina um sistema grande, com dezenas de pessoas trabalhando nele, isso pode realmente virar um inferno, né? Que é essa dificuldade causada por feature breaks. Qual que é um princípio, uma ideia básica de integração contínua? Se uma tarefa causa dor, se alguma coisa é dolorida, o melhor é não deixar ela acumular e fazer um pouco todo dia. Se integração pode se transformar no inferno, vamos então integrar o código todo dia, em vez de deixar para fazer uma grande integração no final da implementação de uma feature, que é a ideia de CI, Continuous Integration. Tá? É uma prática de desenvolvimento proposta por XP, dentre as várias práticas que XP propôs. Integração contínua é uma das mais importantes, como eu já expliquei, e como o próprio nome indica, o objetivo de integração contínua é você integrar o seu código com frequência, no branch principal, no master. A pergunta que se pode fazer é mais assim, com que frequência? Que frequência que é essa? Qual a frequência ideal? Não existe muito consenso, né? Não existe um consenso amplo sobre isso, mas os proponentes dessa técnica, a maioria deles recomenda você integrar todo dia, pelo menos uma vez por dia. Então é realmente você fazer isso com frequência. Como você está sempre colocando o código no master, né, como o seu código vai todo dia para o master, é bom você adotar algumas práticas junto com CI, build automatizado, para você garantir que você não vai integrar um código com erros de compilação, por exemplo.
testes automatizados, para você ter um mínimo de garantia de que você não está integrando um código que vai quebrar o comportamento do sistema, alterar, né, de maneira defeituosa o comportamento do sistema. Ter programação em pares para você garantir que seu código está tudo ok, né? Ter uma revisão do seu código para... Estou colocando o código no master todo dia, mas aquele código pelo menos foi revisado por um dos meus pares, né? Para você não introduzir problemas no master. A integração ela é contínua agora. Ela ocorre, talvez, idealmente, todos os dias. O que se usa muito também quando se adota a integração contínua é o que a gente chama de servidores de integração contínua. Sistemas como CircleCI, Travis, Jenkins e etc. O que esses sistemas fazem? O que esses sistemas fazem? Eles monitoram uma atividade no seu repositório. Então, por exemplo, toda vez que alguém der um commit no repositório central, o sistema, esse servidor de CI, ele é avisado, ele é notificado, ele sabe que acabou de acontecer, que alguém integrou o código, introduziu o código novo no repositório central. Então no passo 2 ele é notificado e ele faz um build e roda os testes do seu sistema normalmente, para garantir de que está tudo ok, né? Você está integrando o código com frequência, mas se você vacilar um pouco e integrar um código que não vai compilar ou que vai quebrar os testes, o servidor de CI vai detectar isso e ele vai te avisar, vai te mandar um resultado aqui dizendo se a sua integração foi bem sucedida, né? Compilou e passou nos testes, ou se ela falhou. Então esses servidores de CI, eles rodam cada novo commit que chega no seu repositório central, no master do seu repositório central. Normalmente eles têm, né, e como eu disse, existem vários desses sistemas, às vezes você pode até integrar eles no GitHub, né, e você, nesse caso, você escreve um arquivo de configuração para dizer os passos, né, as funcionalidades, os testes que você quer que o servidor de CI rode para você. Então esse aqui é um pequeno exemplo de um desses arquivos de configuração. Você vai colocar esse arquivo na raiz do seu diretório, do diretório do seu repositório no GitHub. Ele vai dizer assim, olha, servidor de CI, esse sistema que está aqui é um sistema Python, que está implementado na versão 3.8. Para compilar, você tem que chamar o compilador de Python, o interpretador de Python, que é o PyPy3, né? E só que antes você tem que instalar o sistema. Para instalar o sistema chama pip install -r e você tem que instalar alguns pacotes externos que estão nesse txt aqui, algumas dependências externas. E depois você instala o código que está no repositório, né, o código corrente que está no repositório. Então assim, primeira coisa que o servidor de CI tem que fazer quando ele detectar uma atividade no repositório é clonar o seu código, ele clona o seu código e ele faz uma instalação também do seu sistema, inclusive de pacotes de terceiro. E depois, nessa seção script aqui, eu quero que você rode os testes, todos os testes do meu sistema. A cada nova integração, eu quero que você rode os testes, PyTest para rodar os testes. Se os testes passarem, tudo bem. Se esses testes não passarem, se algum dos testes não passar, eu vou ser notificado por um e-mail ou por um aviso lá em uma das telas do GitHub. Tá? Então, isso é uma maneira de você configurar o seu servidor de CI via um arquivo de configuração, onde você vai dizer as etapas, né, os sistemas e os programas que você quer que sejam, as ferramentas que você quer que sejam executadas a cada integração. Uma outra coisa que existe também é o que a gente chama de desenvolvimento baseado no trunk, TBD. A ideia aqui é, já que merges, integração podem gerar conflitos, desenvolvimento baseado no trunk diz o seguinte, não vamos usar mais branches de funcionalidades, né? Já que nós vamos ter que integrar todo dia, para que eu vou criar um branch
sendo que todo dia eu vou ter que fazer o merge dele, né? Então, a ideia de desenvolvimento baseado no trunk é que não tem mais branch de funcionalidade e que, como o nome indica, todo o desenvolvimento vai ser feito no branch principal, que às vezes é chamado de trunk ou master, né? Todo mundo vai trabalhar e vai dar seus commits no master do repositório central, com muita frequência, né? Com isso a gente nem precisa mais de branch de funcionalidade. Pode parecer estranho isso, mas essas grandes empresas de internet como o Google e Facebook, todas elas usam desenvolvimento baseado no trunk. Vou ler as frases aqui, né? No Google, quase todo o desenvolvimento ocorre no head, no master do repositório. Por quê? Porque isso ajuda a detectar problemas de integração mais cedo e minimiza o esforço para a realização de merges, para o merge não ser uma atividade muito traumática, custosa, não se transformar no inferno. No Facebook, de maneira muito parecida, todos os engenheiros trabalham em um único branch, o que torna o desenvolvimento mais rápido, pois não dispense esforço na integração de branches de longa duração no trunk, que foi exatamente o que a gente acabou de dizer aqui. A terceira e última prática de DevOps que nós vamos estudar é deployment contínuo. Ou seja, atualmente nós já temos um sistema de controle de versões, a gente tem uma integração contínua, a gente integra código com frequência, os commits e os merges são realizados com frequência, integração contínua, CI. O que é deployment contínuo? É o próximo passo nessa cadeia. Os commits não só são realizados com frequência, integrados com frequência no master, mas entram imediatamente em produção. Então você desenvolveu um código hoje, você integra ele hoje, ele passa pelo teste do seu servidor de integração contínua. Se tudo der certo, ele é colocado em produção. O que você faz hoje entra em produção muito rapidamente, talvez hoje ainda. Você programou uma nova... O código que você desenvolveu hoje vai entrar em produção imediatamente, que é a ideia de deployment contínuo. Qual que é o objetivo de deployment contínuo? Você poder experimentar, você poder testar, você colocar em produção e receber feedback muito rápido dos seus usuários, dos clientes do seu sistema. Você não ficar um longo tempo sem receber feedback dos usuários. O feedback ele é automático, ele é imediato agora, melhor dizendo. Então isso possibilita que você tenha um estilo de desenvolvimento muito mais baseado em experimentação. Se aquilo que você está desenvolvendo não agradar os usuários, não tiver cliques e etc., você vai perder uma semana e na semana seguinte você muda de direção. Só para dar um exemplo aqui de um artigo que comenta sobre como que funciona deployment contínuo na Netflix, eles comentam nesse artigo que se não houver usuários passando o mouse sobre um novo elemento da interface do usuário, um experimento pode mover esse elemento para um novo local da tela. Ele não está sendo usado, vamos tentar reposicioná-lo na tela. Se todos os experimentos, se todas as tentativas mostrarem que realmente os usuários não estão usando aquilo, o elemento vai ser removido do produto e nós vamos tentar uma outra linha de trabalho, como eu estava dizendo. Essas empresas usam muito também deployment contínuo. Então qual que é o workflow? Você dá um push no seu repositório, né? Você, então, o serviço de integração contínua entra em ação, roda os testes e alguma coisa mais. Se tudo passar, ele coloca o seu código em produção, no Heroku, por exemplo, num sistema de cloud, qualquer sistema de cloud. E ainda te notifica aqui via o Slack que agora deu tudo certo,
passou nos testes de integração contínua, entrou em produção e agora os usuários estão usando esse código que você deu push aqui. Esse ciclo aqui acontece muito rapidamente. Interessante falar nisso, né? Porque se a gente, terminando aqui, né, no capítulo 10, se a gente for entender, procurar compreender a história da engenharia de software nos últimos anos ou décadas, o que está acontecendo é um encurtamento desses ciclos, né, os ciclos de feedback. Quando você desenvolvia o waterfall, você ficava meses ou anos desenvolvendo, meses levantando o requisito, meses construindo modelos de projeto, meses implementando, meses testando, meses implantando e depois que entrava em produção, ou seja, às vezes depois de anos. Com o desenvolvimento ágil, né, você passa sprints que são bem menores, algumas semanas desenvolvendo, e ao final de cada sprint você tem um incremento no seu produto. Mas não necessariamente, métodos ágeis por si só, não necessariamente significa que esse incremento de produto vai entrar em produção. Quando você usa métodos ágeis e continuous deployment, você pode ter sprints, né? Mas o seu código entra imediatamente em produção. Então você tem um completo encurtamento desses ciclos, né? Porque, como eu estava dizendo antes, código que você desenvolve hoje vai entrar em produção, muito provavelmente hoje também, no máximo amanhã, por exemplo. Tá? Última pergunta, talvez vocês estejam se perguntando, puxa, mas eu vou desenvolver uma coisa hoje, se eu não terminei ela, se ela ainda está incompleta, parcial, aquela feature não ficou pronta, tá pela metade, um terço, né? E vai entrar em produção, porque eu tenho que integrar, né? Porque a integração é contínua, então agora eu integro com frequência, porque eu quero evitar merge hell. Se uma coisa causa dor, eu quero fazê-la todo dia, então eu vou integrar, mas aquele código não pode ir para produção porque não está pronto ainda, não foi completo. Como é que eu evito que essas minhas implementações parciais cheguem até os usuários finais? Existe uma outra coisa chamada feature flag, ou feature toggle, né? Que a ideia é você ter uma variável, uma feature, um flag, uma variável booleana, que você controla o código que vai de fato ser executado ou não. Enquanto a feature X não estiver pronta, existe um flag, também chamado feature X, que está falso. E todo o código que você está desenvolvendo que tem a ver com a feature X, ele está guardado, né, por essa variável booleana, né? Então, se feature X, aqui tem um código incompleto de X, aqui tem um código incompleto de X que eu ainda estou desenvolvendo, eu posso até já ter integrado esse código, mas ele não vai entrar em produção, porque esse toggle, esse flag da feature X está falso. Então eu me garanto que aquilo não vai entrar em produção. Quando ficar pronto, né, eu troco o valor dessa feature, desse flag, para true, e aí eu habilito o código da feature X. Então o seu código da sua feature, ele é guardado, ele é delimitado por um feature flag. Pode parecer estranho, isso não é usado. Talvez vocês possam pensar que isso atualmente não é tão usado assim, vou ter que desenvolver código, criar feature flags, delimitar o meu código por feature flags, isso não é tão comum assim. Mas é só para vocês terem uma ideia do número de toggles, de feature flags que existe no Google Chrome ao longo das releases dele. Esse é um artigo de 2016, está um pouquinho desatualizado, mas para vocês terem uma ideia de como que o número de feature flags foi crescendo no Google Chrome e chegou a alcançar 1000 feature flags, depois caiu um pouquinho, depois voltou a subir. Então isso é muito usado para você evitar que código seu que não está pronto para produção entre em produção quando você usa integração contínua e deployment contínuo. Ok? Então é isso, nós terminamos aqui o último capítulo do livro, que foi esse capítulo sobre DevOps. Obrigado.